Olá meninas, tudo bom? Hoje é 14 de outubro de 2019, hoje é segunda-feira. Nós estamos hoje no nosso 22º dia da caminhada de oração 5 e o tema de hoje é Eis-me aqui, Senhor. O texto-chave está em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 11. Antes de eu entrar no devocional, eu quero desejar a todas uma semana de vitória, que nós tenhamos uma semana de grandes maravilhas do Senhor na nossa vida, grandes palavras que o Senhor vai estar trazendo para nos reposicionar. E hoje o devocional saiu tarde, irmãs, porque é um feriado aqui, não um feriado nacional em todos os departamentos, mas é feriado escolar. E eu tive um final de semana muito intenso, de muitas coisas maravilhosas, mas que precisava descansar um pouquinho. Então, por isso que o devocional está saindo tarde hoje, tá bom? Vamos ao texto de Isaías, capítulo 6, no versículo 1 até o 11, que o Senhor possa falar ao nosso coração e receba a sua porção. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ver, para que não venha eles a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse: Até quando, Senhor? E aí ele termina aqui o texto, mas eu quero parar até aqui, nesta pergunta que Isaías disse para o Senhor: Até quando, Senhor? Então, irmãs, ontem nós estávamos falando sobre visão, né? Nós falamos de que nós precisamos ter a nossa visão curada. E hoje eu quero continuar ainda nesse tema, porém, nós vamos entrar no objetivo. Qual é o objetivo da gente ter uma visão curada, né? O que esse texto aqui quer falar conosco? Nós estamos falando muito de alinhamento. O Senhor quer nos alinhar, quer nos colocar tudo no lugar, né? Assim, quando ele começou a criar o mundo em Gênesis, onde a Bíblia diz que o mundo estava um caos, e ele começou colocando água no lugar da água, né, separando a água da terra, colocando o firmamento, organizando todo o universo, organizando todo o planeta Terra. Assim ele está fazendo conosco. Ele quer fazer conosco. É lógico que nós temos que nos colocar à disposição dele para que ele vai colocando tudo no seu devido lugar. E uma coisa que ele quer colocar no devido lugar é os nossos 5 sentidos. Então, nós estamos falando da visão, né? Um dos nossos 5 sentidos. E nós vamos falar aqui sobre qual é essa experiência que Isaías teve, o que Deus quer falar conosco nesses dias. Essa semana está começando, irmãs, e vamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais. Nós já chegamos ali, terminamos aí um ciclozinho de 21 dias e vamos ter ainda mais dias, porque serão 70 dias. E o Senhor tem muito para nos entregar. Ele é aquilo que eu falei, da mesma forma que o que você quer, Deus também quer, né? Então, que o Senhor venha falar conosco. Bom, esse texto fala que na morte do rei Uzias, irmãs, parece aqui que ele era tio de Isaías. Isaías era o profeta da época. Então, nós já estamos no capítulo 6, quando esse Uzias morre. Ele era o rei, né? No ano da morte do rei Uzias. Então, o rei, ele ocupa um trono, não é mesmo?
E Isaías já era profeta ali, já tinha tido o chamado dele de profeta. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver aqui o chamado de Isaías como profeta. E só que ele precisava de ter esse encontro com o Senhor. E vira e mexe na nossa vida, irmã, nós precisamos ter um encontro com o Senhor, para Deus nos reposicionar, nos restabelecer, colocar a gente no lugar que Ele quer que a gente esteja, e não no lugar que a gente acha que a gente tem que ficar, né? Então aqui está dizendo que nessa morte, no ano daquela morte do rei Uzias, né, que rei Uzias era o tio de Isaías, então você imagina, né, eu tenho um tio, o profeta tem um tio rei, então ele devia se sentir protegido, devia se sentir respaldado, né, mas ali, quando morreu o tio dele, a base dos limiar se moveram, né, a base dele se mexeu. E esse Uzias, irmãs, eu quero trazer para nossas vidas que às vezes é necessário, né? Não estou falando de morte de pessoa aqui, irmãs, misericórdia, mas estou dizendo que às vezes é necessário. Vamos colocar Uzias representando algo na nossa vida que está tomando um trono que é do Senhor. Isso é algo tão sutil que a gente não percebe. Eu comentei com vocês de uma experiência que eu tive no ano de 2010 a 2013, que o Senhor me sacudiu. Algo aparentemente, estava tomando o lugar do Senhor no meu coração e eu não estava percebendo. Né? Quando toma o lugar do Senhor, irmã, não quer dizer às vezes que a gente está lá adorando descaradamente aquela coisa, né? Não estou dizendo talvez de uma idolatria aparente. É muito sutil, né? Então, às vezes, uma própria bênção que Deus nos deu. Mais para frente eu vou fazer um devocional que diz quando Deus te pede o seu Isaac. Às vezes, uma bênção que o próprio Deus te deu pode começar a tomar o lugar no seu coração. Esse tomar o lugar no seu coração pode ser algo que você começa a colocar segurança nele, você começa a colocar sua esperança, você começa a baixar a guarda e dizer eu tenho tal coisa me dá segurança, eu tenho tal pessoa, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho uma ótima amizade e aquilo começa a tomar no seu coração lugar que pertence a Deus, que vai entenebrecendo o seu entendimento, vai tampando a sua visão de viver coisas além. Então, em 2010, quando Deus sacudiu a minha vida nesta área que eu passei, né, que Ele me reposicionou, quando eu enxerguei que eu estava colocando uma certa confiança naquela coisa, que eu estava, sabe, assim, baixando a guarda, enfim, eu não sei explicar direito, irmãs, e também eu não tenho a liberdade de contar explicitamente o que é, mas que o Senhor vai concluindo a obra na vida de vocês, né, porque é o Espírito Santo que conclui, que fala com vocês. Bom, enfim, tem muita gente, muitas de nós, e isso ocorre na nossa vida por várias vezes, não é só uma vez, em várias vezes, depois desse ano, não, em várias épocas da minha vida, Deus vira e mexe, Ele está sacudindo algo e dizendo, se reposiciona, não confia muito nisso, não confia muito achando que está tudo ok, não deixe isso tomar o lugar, e é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele quer restaurar a nossa visão, e hoje Ele quer que nós sondamos o nosso coração, e Ele quer dar esse baque, como Ele deu em Isaías. Ei, Isaías, você foi chamado para ser profeta, eu tenho um chamado profundo na sua vida e você está aí fazendo da maneira que você quer, você não está enxergando muitas vezes o que você precisa ser melhorado, você está confiando no seu tio, você está confiando no seu Uzias, né? Você está escondido atrás da aba do Uzias e por muitas vezes isso aconteceu na minha vida, irmã, muitas vezes. E não precisa estar desviado para que isso aconteça, né? Não precisa estar aparentemente vivendo uma vida totalmente no pecado para que isso aconteça. Não, nós estamos falando daqueles que estão buscando o Senhor. Nós estamos falando aqui de mulheres que estão buscando o Senhor, que está aqui na casa do Senhor, né? Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Deus quer restaurar a nossa visão porque é necessário que a gente abra os nossos olhos. Ontem nós falamos disso e nós começamos a enxergar várias coisas, mas existe um propósito em curar a nossa visão. Nós precisamos enxergar que quem é o Rei, quem é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, e Yahweh é o teu nome, né? Jesus é o seu nome, e nós precisamos tirar do trono, seja da nossa vida, seja do que for, aquilo que está tentando ocupar o lugar de Deus. E ele viu os serafins, né, que dizia: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. E então, quando ele teve essa visão, e é isso que Deus quer, abrir a nossa visão a ponto da gente enxergar o Senhor. Você já teve uma experiência assim, irmã, que você vê o Senhor, às vezes não com os olhos naturais, mas você vê no seu espírito, você sente a grandeza de um Deus tão poderoso que não te resta nada mais do que prostrar e dizer: Santo é o Senhor. Nesse momento, irmãs, a gente esquece de tudo. A gente esquece de tudo que não provém do Senhor, a gente esquece de toda picuinha que nos impede de correr a carreira que está proposta, e a gente enxerga o Senhor. Mas quando a gente enxerga o Senhor, a gente enxerga a nossa miséria também, porque nós somos, sim, filho amado, né, criados para ser representante da glória de Deus, mas nós somos pó e cinza, né? E às vezes nessa caminhada da vida a gente acaba se sujando, e ele disse: ai de mim, estou perdido. Isaías teve uma visão dele mesmo que ele não estava enxergando. Porque eu sou homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Na hora que Deus curar a nossa visão, e eu disse isso ontem, e aí talvez vocês digam, né? Gente, essa irmã faz uns devocional, ela vira e mexe, ela joga a bomba pro nosso lado. Porque, na verdade, irmãs, há muitos anos que Deus vem trabalhando comigo, me treinando, me ensinando e mostrando que nós precisamos focar nele, depois em nós, depois o outro. Mas as ordens estão tudo invertidas. O povo levanta, quer fazer a obra, tá? Não lembra de Deus e muito menos de quem ele é. Ele esconde tudo, ele não quer saber quem ele é, né? Ele esconde os seus defeitos, ele não trabalha em si mesmo, ele não cuida de si mesmo, tá tudo desalinhado, mas a obra em primeiro lugar, não é verdade? E aí tá esse caos, tá esse mundo caótico, né? O cristianismo, o evangelho, a gente tem ouvido aí absurdos por causa disso, porque nós não estamos no alinhamento. Deus em primeiro lugar, depois a gente, depois o outro, né? Isso não é egoísmo, viu, irmãs? Porque quando você começar a entender esse propósito, muitas vezes o inimigo vai dizer que você está sendo egoísta. Não é. O próprio Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Amai o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Amai o próximo como a ti mesmo. Né? Se é para amar o próximo como a ti mesmo, você tem que amar você primeiro, né? E enxergar as coisas em você primeiro. Então foi isso que Deus fez com Isaías. Ele enxergou ele. Meu Deus, estou perdido. Enxergou um profeta, irmã. Nós estamos falando de um profeta. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um profeta que já havia profetizado aqui, né? E a gente vê que as profecias dele eram um pouco duras. E aí ele enxergou: ai meu Deus, eu estou perdido. Eu tenho um problema que eu não tinha observado muito. Eu tenho lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo veio, tocou nele, tirou dele aquele pecado e disse: a sua iniquidade foi tirada e perdoados são os teus pecados. Então nós precisamos passar por uma restauração. E esses devocionais, quando ele não vem para te trazer peso, né, para mostrar que nós somos piores do que o outro, ou que um é melhor que o outro. Não, ele vem para te reposicionar. E muitas vezes a gente tem medo. A gente tem medo de enxergar quem a gente realmente é. A gente tem medo de enxergar quem é o Senhor. A gente tem medo de entrar no sobrenatural do Senhor. Não, eu não quero ver. Eu não quero ver nada. Eu tenho medo, irmã. Eu tenho medo de ver demônio. Eu tenho medo de ver anjo. Eu tenho medo de ver... E aí você vai viver uma vida... perdendo muitas coisas, porque é tão maravilhoso ver o Senhor, tão maravilhoso, é tão poderoso, né, o que ele faz quando a gente tem um encontro com ele. Então, o pecado de Isaías foi tirado. Na hora que tira esse pecado, ele ouve uma conversa
né? Que está aparecendo aqui, que é uma conversa entre Deus, o Espírito Santo e Jesus, porque ele fala no versículo 8, depois disso eu ouvi do Senhor que dizia, a quem enviarei? Ele não perguntou para Isaías, depois disso eu ouvi a voz que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Era uma conversa no reino do Senhor. Aí Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele já não era um profeta? Ele já não estava fazendo o que Deus mandou? Mas ele foi reposicionado. Então o Senhor quer nos reposicionar nesse dia. E nós precisamos responder ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas esse envia-me a mim, Deus me deu algo novo para esse devocional. Envia-me a mim, em primeiro lugar, a mim mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim mesmo. Envia-me a mim, a minha casa. Envia-me a mim ao meu casamento. Envia-me a mim aos tratamentos com os meus filhos, à minha igreja. Não é? Então, irmãs, que nós possamos entender isso aqui, porque é o que eu falo sempre, envia-me a mim e a gente já sonha com o outro. A gente já sonha em consertar o outro, em falar com o outro, em corrigir o outro. Mas pela leitura de Isaías, você vê que o processo começa com ele. Então hoje, quando nós dissermos para o Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim mesmo, a me ajudar a ser um com o Senhor. E aí o que Deus diz para ele? Então disse ele, vai e diz a esse povo. E agora eu quero entrar na parte que eu disse para vocês sobre que a cada época do ano, né, a cada estação, existe algo que está regendo o mundo. Nós estamos vivendo nessa parte aqui, irmãs. As pessoas não ouvem, as pessoas não vê, as pessoas não entendem. E não é só nas coisas espirituais, não, irmãs. Tem muita gente tapado que não entende nada com nada. Que você fala assim, meu Deus, que mundo estão vivendo? Então aqui, na época de Isaías, já estava acontecendo isso. Mas nessa época agora, a gente está vivendo essa época de entorpecimento completo. Aí Deus diz para ele, vai e diz a este povo, vocês ouve, não entendais. Vocês vê e não percebe. Está insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos, fecham-lhe os olhos, versículo 10 que eu estou lendo, para que eles não venham a ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Isaías leva um choque, né? Porque ele fala, tá todo feliz, envia-me a mim, que agora eu já tô curado, né? Minha boca já não tem mais a maldade, a brasa já tocou, eu vi o Senhor, eu tô com autoridade, eu tô animado. Aí ele fala, vai, só que ele fala como é que tá a condição do povo. O povo não tá ouvindo, o povo não está vendo, o povo não está entendendo, mas eles precisam se converter para ser salvo. E aí Isaías faz a pergunta, então disse eu, até quando, Senhor? Até quando vai ser isso, né? E as palavras aqui é bem dura, irmãs. Eu não ia ler não, mas vamos ler, né? É a palavra bem dura que o Senhor dá a Isaías falando. Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitante, as casas fiquem sem moradores, a terra seja toda desolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Deus está falando de uma grande destruição que viria sobre o povo de Israel, por causa da dureza do coração deles. E nós estamos sendo levantados, irmãs, para uma geração, infelizmente, como essa daqui. E às vezes, nós estamos no meio desse povo aqui. E é por isso que Deus está trabalhando conosco nesses dias e nos sacudindo. Irmãs, nesses dias, quando vocês estiverem orando,
Se derrame diante do Senhor, sabe? Queira uma transformação de vida. Deixa um pouquinho os seus problemas. Eu sei, irmãs, que tem pessoas que já passaram coisas tão difíceis que eu não consigo imaginar. E às vezes eu ouço relatos, né? Às vezes mulheres me procuram, me contam relatos da sua vida. Eu fico de mãos atadas. Eu gostaria muito de ter o poder de colocar, né, aquela bênção que a pessoa precisa, de poder liberar. Mas a única coisa que eu sei fazer é poder despertar um pouquinho, é poder lançar uma palavra que vai despertar você para ter um encontro com o Senhor, para desejar, o chamado que Deus me deu foi incendiar um pouquinho o espírito das pessoas, de dizer, tem mais, e eu vou buscar esse mais. Esse é o chamado que Deus me deu. Eu não tenho outra coisa a não ser isso para oferecer. Eu oro, posso orar, né, para as pessoas, mas Deus está nos chamando a um chamado muito especial, de uma responsabilidade muito grande. E é por isso que Ele quer nos reposicionar. Seja parceiro do Senhor, irmã. Seja parceiro, sabe? Leia esse texto. Se derrame na presença do Senhor. A canção que eu vou deixar hoje fala Enche o Templo. Eu acho que chama Enche o Templo, do Anderson Freire. Ela conta a história, essa história cantada. Ouça, entra para o seu quarto, fecha a porta, leia esse texto. Fala, pai, eu não entendo nada, eu não sei o que eu estou vivendo, mas eu quero viver algo diferente. Não importa se você é pastor, se você é missionário, o que você é, irmãos. O Isaías era profeta de Deus, ele era sobrinho lá do poderoso rei. Mas quando Jesus veio e sacudiu tudo ali, entendeu? Quando Deus veio e sacudiu a base de Isaías, falou, Isaías, meu filho, reposiciona aqui, porque você não está enxergando. E nós precisamos enxergar até qual é o tipo de povo que Deus vai colocar para a gente trabalhar, que foi o que Deus mostrou aqui. Você vai estar trabalhando com gente insensível, você vai estar trabalhando com gente que não vai ouvir. E aí Isaías fica até frustrado, né? E fala assim, mas até quando, Jesus? Eu vou ficar falando para esse povo? Né? E ele falou, até que eu resolva tudo. Então nós precisamos nos reposicionar, irmãs. Então essa segunda-feira, enche-te de ânimo, enche-te de força e diga, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas eis-me aqui em primeiro lugar, para a minha vida. Para a minha vida. Se a gente não entender isso, irmãs, nós não vamos conseguir vencer nesse mundo perverso. Porque a distração está muito grande e Satanás não é besta. Ele não é besta. Se ele vê que você tem um desejo no coração, uma disponibilidade, ele vai te distrair com coisas para fazer. Nós temos que fazer sim, mas nós temos que dar tiros certeiros, nós temos que acertar o alvo, nós temos que ir debaixo da ordem do Senhor, como foi Isaías. Vai. Será se tudo que nós estamos fazendo foi o Senhor que mandou a gente ir? Ou a gente acha que, eu tenho um chamado de profeta, eu posso ir profetizar a hora que eu quiser? Não é? Porque Isaías já tinha um chamado. E às vezes, irmãs, perceba-se se Deus não está tirando Uzias do seu trono, né? Talvez você não vai perder a bênção, você não vai perder aquilo que está ali, mas Deus, às vezes, ele tem que tirar e reposicionar o negócio. Olha, isso é importante, mas nesse trono não pode ficar, porque esse trono é meu, pertence a mim. E foi isso que Deus fez comigo em 2010. Aliás, começou a fazer, né? Levou 2 anos e meio de muito choro, de muita palavra de Deus. Naquele ano nasceu uma ministração que eu nunca preguei, nem nunca concluí ela, que foi quando Deus te pede o seu Isaac. E esses dias eu estou acompanhando uma história que eu estou vendo Deus pedir o Isaac de uma pessoa. Às vezes Deus não vai sacrificar o seu Isaac. Deus só quer reposicionar. Isso não pode tomar o trono, filha. O trono da nossa vida, irmãs, tem que ser o Senhor. O trono do nosso coração, né? Da nossa vida, não, o trono do nosso coração. Tem que estar o Senhor assentado nesse trono. Não pode ser marido, não pode ser filho, não pode ser nada, por melhor que seja. Eu não estou dizendo que a gente não vai amar o filho, não vai amar o marido, vai sim. Mas não pode ser nada, nem ninguém, nem coisa, nem sentimento. Muita coisa está nesse trono e precisa ser reposicionado. Tá bom?
Só quero ler aqui rapidinho, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, que quando Deus chama João, Deus mostra o trono, né? Deus mostra tudo para João e fala assim, capítulo 4 de Apocalipse: depois dessas coisas eu olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e o trono alguém assentado. E aí fala que quem estava sentado ali era o Senhor, que os anjos diziam santo, 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 mas eu quero focar nessas palavrinhas: sobe aqui, eu vou te mostrar o que deve acontecer. E ele falou: imediatamente eu me achei em espírito. Por que ele foi imediatamente? Porque ele era uma pessoa que estava alinhado. Se nós não estivermos alinhados, nós não vamos entender, nós não vamos nem ouvir o que Deus está falando, né? Nós não vamos nem ouvir a ordem dele. Então é isso que eu tenho para falar hoje, irmãs, que o Senhor fale o coração de vocês. Quero falar algo assim, deixa eu terminar aqui rapidinho, né? Diga ao Senhor: eis-me aqui. E vocês contemplem a grandeza de Deus. Tente isso todos os dias, irmãs. Tente contemplar a grandeza de Deus. Deixe um pouquinho os seus problemas de lado. Tire os olhos e comece a olhar para o Senhor, porque na hora que você olhar para o Senhor, você vai entender a solução do problema. Deus vai enviar um anjo para tocar como tocou em Isaías. Mas se nós ficarmos ali lambendo aquela ferida, lambe aquele problema, fica lambendo aquele negócio lá, só pensando, só vendo, isso aí, irmã, toma uma energia da gente, sabe? Te suga, te destrói e você não sai do lugar. Mas na hora que você falar: eu quero ver todos os dias é o trono do Senhor e a glória dele, aí a gente vai entender o nosso propósito, Deus vai nos reposicionar e nós vamos obter vitória, tá bom? Quero falar sobre o suco verde. Bom, irmãs, eu falei para vocês que no 21 dias nós íamos ver o que ia acontecer. Então, assim, hoje já estamos no 22º dia. Se você quiser dar um tempo do suco verde, né? Hoje eu quero propor um outro desafio, que nós venhamos a tirar algo de carboidrato por mais 21 dias. Então, você pode tirar o pão ou tirar o arroz, tirar algum carboidrato, tá bom? Por 21 dias. Tira um. Não precisa ser, ninguém está fazendo dieta aqui, é uma consagração. Você pode continuar tomando o suco verde e tirar o carboidrato, ou você pode falar: não, eu acho que eu já tomei muito suco verde, enjoei, não vou estar tomando todos os dias mais, vou estar tomando o dia que eu achar que deve e vou investir agora nesse carboidrato, tá bom? Sim, faça aquilo que você sentir no seu coração e vamos firme com a graça de Deus, que Deus tem muito para fazer na nossa vida. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.